Vamos pegar nossas Bíblias, vamos abrir na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14, 15, 16 e 17. Diz assim o texto: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Maravilha, né? Com esses 4 versículos do capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele encerra a sua abordagem acerca da verdadeira vida cristã, no sentido da verdadeira experiência do Evangelho. Ou seja, devemos levar em conta que logo no primeiro século, e essa carta ela foi escrita com essa finalidade, logo no primeiro século já havia um problema de uma gravidade muito grande, no sentido de que com a conversão de muitos judeus a Cristo, ou seja, muitos judeus que tinham toda aquela tradição judaizante de Moisés, da lei, do templo, ao se converterem a Cristo, eles se deparavam então com o Evangelho. Talvez seja a mesma ideia que está lá em Gálatas capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, ele pergunta acerca de como foi que os cristãos daquele tempo receberam a Cristo. Se foi por meio da fé ou se foi por meio da lei. Essa pergunta ela foi feita por Paulo, tanto em Gálatas e aqui, ele deixa subentendida essa questão, porque quando os judeus se converteram a Cristo, logo surgiu uma pergunta: como é ou como deve ser definido o verdadeiro viver cristão? Ou seja, quais são as bases, quais os critérios, como deve ser o andar e o proceder do cristão, agora, na verdade, do Evangelho de Jesus Cristo. Ocorre que logo surgiu uma ideia de que eles deveriam se converter a Cristo, e uma vez convertidos, eles tinham o perdão de pecados, eles tinham a redenção em Cristo Jesus, mas deveriam então se tornar o quê? Na vida prática, no cotidiano, praticantes da lei mosaica. Ou seja, deveriam determinar o seu viver por meio da lei. Isso criava uma dicotomia no viver, porque eles tinham uma experiência inicial de fé e depois queriam proceder à sua vida cristã por meio das obras. Para os irmãos terem uma ideia do que eu estou colocando, vamos abrir em Gálatas capítulo 3 e veja como que Paulo coloca essa situação, e logo os irmãos vão entender qual é o parecer do apóstolo Paulo. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 1, diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja que o apóstolo Paulo ele trata
desse problema que a igreja sofria desde já nos seus primórdios, já no primeiro século. Ainda no tempo apostólico havia essa questão: como o cristão deve determinar o seu viver. Aqui no contexto imediato de Gálatas, tanto quanto de Colossenses, havia essa questão de definir o viver por meio de um padrão moral exterior. O que é um padrão moral exterior? Estabelecer as regras do bem viver, as regras dos bons costumes, na forma de mandamentos exteriores, ou na forma de mandamentos, de regras, de normas. E por mais que o apóstolo Paulo ensine claramente, em Romanos capítulo 7, que a lei é santa, justa e boa, o fato é que o apóstolo Paulo aponta uma incompatibilidade entre os mandamentos externos ao homem e aquilo que o homem é na sua consciência e no seu coração. Quando ele fala assim: olha, bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por isso que Cristo, na nova aliança, ele propõe fazer algo diferente do que foi feito na primeira aliança do Sinai. Hebreus capítulo 8, versículos 10, 11, 12, deixa muito claro que o Senhor, na segunda aliança, na nova aliança, que é o Novo Testamento, ele haveria de imprimir as suas leis na mente do homem e no seu coração, haveria de inscrever essas leis no coração. Ou seja, no Novo Testamento, a vontade de Deus, agora ela é interiorizada no homem. Não é apenas uma questão de se ter um manual, de se ter um regime, de se ter um estatuto de vida externa, mas é uma questão de ter o conhecimento interior da verdade de Deus no coração, para que essa lei interior, essa lei do espírito de vida, possa tratar efetivamente com a causa do pecado, tratar com um problema dentro do coração do homem. Por isso aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo ele coloca, nós acabamos de ler agora, quando ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Em seguida ele fala: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E no 16 ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele coloca o amor como sendo o ápice de uma vida cristã vivida verdadeiramente segundo o Evangelho. Ele coloca a paz como sendo o resultado de quando se vive nessa vida cristã adequada. E ele coloca no 16 a palavra de Cristo habitando o coração. Então, mais uma vez, nós tocamos no ponto de que vida cristã é uma questão interior, nunca uma questão meramente exterior. Por mais que se tenha a Bíblia, que nos fala acerca de Deus e da sua vontade, que nos é externa, mas por mais que a lei tenha sido dada a Moisés em tábuas de pedra, por mais que exista mandamentos no próprio Novo Testamento indicando como se deve proceder, o fato é que nenhum homem jamais poderá alcançar o padrão da vontade de Deus atentando externamente para mandamentos, para ordenanças ou para estatutos, ainda que tais mandamentos e estatutos sejam santos, justos e bons. Ou seja, a lei, no seu aspecto externo, como diz em 2 Coríntios capítulo 3, né? A lei escrita em tábuas de pedra, ou como diz em Efésios capítulo 2, versículo 15, a lei na forma de mandamento, ela nunca conseguiu tratar com o problema do homem. Ela tão somente expõe, ela dá nome ao pecado, ela dá nome à transgressão, ela vai dando nome a tudo aquilo que o homem experimenta no seu coração. Por isso não podemos nos esquecer jamais do ensinamento de Cristo, em Marcos capítulo 7, que seja Mateus capítulo 15, que são textos correlatos, em que Jesus, numa certa ocasião, ele explica aos anciãos de Israel, aos líderes de Israel, que acreditavam, né? Eles acreditavam que por meio de uma água abençoada, a água da purificação, se podia purificar o coração do homem. Então, quando nós lemos lá que Cristo entra com seus discípulos ali num jantar, e então os discípulos não participam do ritual de lavar as mãos, não lavar as mãos como forma de higiene, mas no sentido, como os judeus pensavam, de que podia haver uma certa purificação
exterior do coração do homem, ou seja, purificar o coração por meio de algo exterior. Aí Cristo explica dizendo, olha, isso tem que ficar muito claro, porque esse é um ponto fundamental de Colossenses. Nada que está fora do homem, que entrando nele pode contaminá-lo. Ou seja, o problema do homem não é o que está fora dele, é o que está dentro. Quando, portanto, se define um viver cristão a partir dessas bases de mero comportamento, de procedimentos, de rituais, acontece que o homem, ele não tem o problema da sua alma resolvido. Então veja que o apóstolo Paulo em Colossenses, ele procura tratar tanto o problema do asceticismo, quanto o problema, né, de se determinar ou de se definir uma vida cristã a partir dessas coisas exteriores. Então a única saída para o homem é fazendo habitar no seu coração a palavra de Cristo. Não é nem a escritura enquanto texto, mas a palavra de Cristo, é o Espírito da verdade, tudo aquilo que Cristo ensinou enquanto esteve na terra, no seu viver humano, que nós vamos encontrar registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João, e posteriormente foi trabalhado pelos apóstolos nas epístolas, essa palavra habitando o coração do homem. Por isso que quando nós ouvimos a ministração da palavra, em Romanos capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. E Paulo também vai dizer a Timóteo, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Quando nós ouvimos a palavra, é preciso que nós ouçamos com fé, porque a fé é o único meio de se apropriar dessa palavra e fazê-la habitar no coração. Ou seja, é possível que muitos, não poucos cristãos, possam até mesmo consentir com as palavras de Cristo, mas é possível que consentindo, não creiam de fato. Não crer no sentido de não fazer essas palavras habitar o seu coração. Ou seja, a palavra tem que ser ouvida, tem que ser recebida, tem que ser acolhida e tem que ser assimilada. Por isso que tem a oração. Nós devemos orar a palavra de Deus, ou quando se ouve a palavra, quando a palavra é semeada no coração, devemos levar em oração a Deus a sua vontade, a sua palavra, para que essa palavra ela possa romper com todas as barreiras que há no coração do homem. E olha que são muitas as barreiras. Se nós lermos, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo fala de fortalezas que estão erguidas dentro do coração do homem, fala de sofismas que estão instaurados no coração do homem, que levam o homem a uma desobediência à vontade de Deus. Então, não é pelo fato de alguém simplesmente ouvir, ou meramente ouvir a palavra, que aquela palavra fará um efeito no seu coração. É basicamente o que está na parábola do semeador. Lembram que diz que o semeador saiu a semear e semeou a semente em 4 tipos de solos. É dito no texto que a semente é a palavra de Deus, é a palavra do reino. A semente é boa. A semente, ela tem o potencial de desenvolver no homem o reino de Deus, porque se a semente é a palavra do reino, ela só pode gerar o reino dentro do homem. Ocorre que quando ela cai nos vários tipos de solos, ela vai encontrar vários tipos de resistência. Por exemplo, quando ela cai num solo em que há espinhos, é dito na escritura que ela brota e ela nasce. Só que agora ela passa a sofrer a resistência dos espinhos. É quando há uma luta, porque a palavra entra, mas aí os espinhos não raras vezes sufocam a palavra, ela fica infrutífera e não produz o resultado dentro do nosso coração. A palavra que cai no solo rochoso sofre a resistência das pedras, sofre a resistência da dureza do coração, sofre a resistência da incredulidade. E quando cai à beira do caminho, sofre a resistência da nossa desatenção, sofre a resistência de nós ouvirmos a palavra e não atentarmos para ela, e não darmos a devida atenção, de modo que vêm os pássaros e comem a semente, e levam. Ou seja, a palavra vem e vai, sem que ela penetre o coração e gere nele a vida. Então veja que na nova aliança,
O que Deus quer fazer é fazer habitar essa palavra dentro do coração do homem, para que essa palavra ela vença dentro do homem todas essas barreiras. E aí, nesse caso, entra a participação do homem. Devemos nos lembrar que Tiago fala que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Veja que sempre quando fala da palavra, deixa claramente toda a suficiência da palavra. A palavra, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes e penetra, sonda. Ela tem a sua eficácia. Agora, todo o problema está onde? No coração do homem. Então Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando essa palavra então é recebida, nós devemos ouvir, acolher, devemos assimilá-la em oração, falando: Senhor, veja quanto que essa palavra ela ainda está muito distante daquilo que eu sou no meu ser. Deve haver essa busca da parte do homem, deve haver esse trabalhar da palavra por meio da oração, para que a palavra e a oração juntamente possa destruir todas as resistências e todos os inimigos no coração do homem. Somente aí o homem vai alcançar o objetivo para o qual ele foi criado. Somente assim o homem vai alcançar a perfeição. Interessante que hoje em dia, se você olhar para as várias denominações evangélicas, cristãs, você vai observar a preocupação de muitas delas sobre realizar muitas coisas. Cada uma propõe a realização de uma coisa. Cada uma entende que se você proceder dessa maneira, nesse uso ou naquele costume, você está adequado com a vontade de Deus. Eles confundem a vontade de Deus com as doutrinas ou a doutrinação meramente humana. E o pior, eles buscam nas Escrituras os mais diversos tipos de costumes e procedimentos. Tem aqueles que colocam o lava-pés como um critério, outros colocam o uso do véu como critério, outros colocam o não comer carne sufocada ao sangue como critério, e vão colocando vários critérios, todos extraídos da Escritura. E não sabem que o homem, na sua ascese espiritual, ele tem um alvo a atingir. Qual é o alvo? É a perfeição. Eu me pergunto, pastor, mas qual que é a perfeição? Porque Paulo vai dizer, sede vós perfeitos, sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas como assim? O que Paulo fazia que imitava Cristo, que nós também devemos fazer? Qual que é o procedimento, o caminho do crente na sua fé? E aí Jesus Cristo vai explicar que essa perfeição a ser atingida, a ser alcançada, é a manifestação da natureza do nosso Pai Celestial. Ou seja, o Pai Celestial, ele tem seus filhos. O homem criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem traz consigo a natureza divina. O homem não foi criado como as demais criaturas. Leia Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, com bastante atenção, e você vai observar que todas as coisas criadas foram criadas, foram criadas dentro da sua própria linhagem. Como diz, produz a terra árvores frutíferas segundo a sua própria espécie. Cada ser tem a sua própria espécie. Mas quando Deus cria o homem, Deus o cria segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E um dos grandes enganos que durante toda a era da igreja, isso alcançou o coração de muitas pessoas, é o engano dizendo que o homem é mau em natureza. Isso é estranho. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar da Escritura, que o homem seja mau em natureza. Aí a pessoa vai tomando aquela palavra para si, dizendo, eu sou mau. Não, faço isso porque eu sou mau. Aí ele começa a pensar que ele não dá conta de alcançar o padrão divino, que é a perfeição, porque ele se entende mal. E ele não sabe que o mal não existe enquanto substância. Veja que eu não estou negando a existência do mal
enquanto um fenômeno espiritual. Eu estou dizendo que o mal não existe enquanto substância. Para alguém falar que o homem é mau em natureza, a gente que na natureza do homem, que é a natureza espiritual, psique e o corpo, o homem é mau, então esse mal deveria habitar o homem. Então o mal também deveria ter uma substância. E se o mal fosse uma mera substância, como um vírus que entra no homem, Deus já teria resolvido o problema do mal há muito tempo. Bastava ele tirar aquela substância. Pronto, você está liberto, você está livre. Você agora não tem mais nenhum problema. Mas por que depois, mesmo depois da morte de Cristo, mesmo depois da conversão sincera do pecador, ele ainda trava uma grande luta contra o mal dentro dele? Paulo não diz que há uma guerra, uma batalha entre a carne e o espírito? Ou não? Dentro do homem? É porque esse mal, de que diz a Escritura, nada mais é do que uma mente que está profundamente enganada pela mentira do maligno. Não é sem razão que Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando é que o homem alcança a sua libertação? Quando toda mentira, todo engano, toda treva é dissipada pela luz do conhecimento da verdade. Então a verdade liberta o homem do pecado, do medo da morte, de todas as coisas negativas. Então o homem criado em natureza, a natureza do homem foi colocada pelo sopro divino dentro dele. Deus, havendo Deus criado o homem do pó da terra, a matéria, ele sopra. Esse sopro não é mero vento, como alguns costumam dizer, né? Esse sopro aqui, ó, como se fosse apenas um vento. Não, a palavra ruá em hebraico, ou pneuma no grego, é espírito. E portanto ali ele sopra o espírito divino para dentro do homem. O espírito divino que leva para a natureza divina. Razão porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, em natureza, no ato da criação, aquilo que o homem é pela criação divina, ele é bom, porque ele é em natureza divino. Ele é imagem e semelhança de Deus. Tudo que torna o homem mau é a ignorância do seu coração. Eu vou mostrar para vocês essa verdade. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Versículo 17 e 18 declara exatamente isso. Paulo diz assim, olha: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de quê? De entendimento, alheios à vida de Deus. Ou seja, eles são filhos de Deus, são participantes da vida de Deus, mas eles vivem alheios à vida de Deus por quê? Por causa da ignorância em que eles vivem. Então o homem, ele, porque foi criado à imagem de Deus, porque é filho de Deus, ele traz em si a natureza divina, então ele pode expressar aquilo que Deus é. O que a Bíblia declara acerca de Deus? Deus é amor. Por isso que o amor, é dito em Colossenses, é o vínculo da perfeição. Por isso que quando Cristo fala sobre essa perfeição, se alguém perguntasse para você, você é um cristão, qual é a perfeição do homem? Ou como o homem, quando é que o homem atinge a perfeição? Então, se temos que atingir uma perfeição, então isso presume inicialmente que há um caminho. Então o homem, criado à imagem de Deus, foi enganado. Uma vez enganado, ele se envolveu com tanto de mentiras acerca de Deus, acerca do mundo, acerca de si mesmo. Ficou engodado, igual o filho pródigo, quando saiu de casa, totalmente enganado acerca do pai, enganado acerca da casa do pai. E esse engano foi que o fez sair. E agora ele vivia para si mesmo, por si mesmo, até que um dia ele entrou para dentro de si mesmo, quando diz caindo em si, a luz brilhou, então ele pôde perceber.
Então o homem foi criado à imagem de Deus, mas ele caiu. Ficou enredado no engano, na mentira, na incredulidade acerca da palavra de Deus. Agora, esse homem, quando ele é redimido, quando ele ouve o Evangelho, crê na verdade do Evangelho, se converte a Cristo, ele começa um processo, um caminho em direção à perfeição. Essa perfeição é dito por Paulo em Efésios capítulo 4, que é quando o homem atinge a estatura de varão perfeito. É quando ele atinge a maturidade. É quando ele se torna um homem maduro em Cristo Jesus. E essa perfeição, portanto, ela é explicada por Cristo quando o homem, ele alcança a manifestação daquilo que ele é em Deus, ou daquilo que Deus é nele, é o amor. Para tanto, vocês devem observar, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 5. Vocês vão ver como Cristo, ele aponta a perfeição como sendo essa experiência e expressão do amor do Pai. Capítulo 5, versículo 43 em diante. Prestem bem atenção, porque na nossa caminhada nós devemos ter um alvo, um objetivo. E nunca devemos nos satisfazer com a prática de algumas coisas. A maioria dos cristãos estão satisfeitos consigo mesmos. Por quê? Porque eles cumprem os regulamentos. Cada um na sua denominação, na sua linhagem, né? Eles falam, não, eu cumpro tudo o que me foi dito para cumprir. Tanto é que em alguns lugares eles passam por uma doutrinação, uma catequese, um culto de doutrina, um estudo bíblico, para a pessoa conhecer, você tem que fazer assim, assim, assim. Você não deve proceder deste modo nem daquele outro modo. Por mais que essas coisas sejam boas ou relativamente boas, isso não muda o coração do homem. Ele pode até praticar tudo aquilo. Ele pode ser um exímio praticante de tudo aquilo. A exemplo de Nicodemos, que praticava tudo. Mas Cristo disse para ele, importa-vos nascer de novo. Ou seja, o fato de Nicodemos ser um homem reto, segundo os padrões de Moisés, não fazia dele uma nova criatura. Era necessário um novo nascimento. Então não podemos nós ficar fiados nesse bom comportamento exterior. Veja só o que diz aqui Jesus falando. Capítulo 5, versículo 43, falando sobre a perfeição, que lá em Colossenses se chama o vínculo da perfeição. Diz assim, olha: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. E agora entra o que aqui? A palavra de Cristo. Os irmãos querem ter uma experiência de salvação profunda? Então lembrem-se, fazei habitar ricamente no coração a palavra de Cristo. E aqui vai a palavra de Cristo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando o homem atinge esse nível do amor, amar os inimigos, lembrando o que Cristo fala em Mateus capítulo 5, né? Que nós devemos amar os nossos inimigos, porque aquele que ama apenas o seu amigo, ele não faz nada, porque os gentios também fazem essas coisas. No sentido de que seria fácil, teoricamente, você amar aquele que lhe faz o bem. E ainda assim seria um amor interesseiro, né? Na verdade, o amor verdadeiro é um amor desinteresseiro, ou desinteressado de qualquer coisa. Ele é incondicional. Por isso que quando Cristo diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, isso gera em nós uma certa estranheza. Por mais que nós cristãos já conheçamos bem esse mandamento de Cristo, o fato é que nos é estranho quando nos deparamos com situação real, concreta. Enquanto nós não temos um problema, uma situação concreta, esse texto passa muito bem, passa batido. Mas quando estamos dentro de uma situação real e concreta, quando o inimigo se torna, agora é o nosso inimigo, nós reconhecemos o outro como o nosso inimigo, que não nos quer o bem, que nos faz o mal, e a palavra de Cristo diz, olha, está vendo como não adianta você ser cumpridor de tantos regulamentos?
Agora, o que esses regulamentos todos que você cumpre vai fazer por você numa situação dessa? Quando você estiver numa situação concreta em que você terá um inimigo dentro da sua casa. Eu pergunto, de que vale você defender tantos regulamentos, defender e brigar e discutir, e perder amigos, perder pessoas, porque não concorda com a sua doutrina? Sua doutrina pode ser a mais reta possível, mas se quando alguém não concorda, você se torna inimigo, você não foi capaz de superar uma pessoa não concordar com você? Imagine, de que adianta toda a sua ortodoxia? Não tem nenhuma razão de ser. Veja como que todo o cristianismo, enquanto instituição, institucionalizado nas mentes das pessoas, não serve para nada, absolutamente. Quantas pessoas não se tornaram nossas inimigas porque você um dia não concordou com o que ela pregava? Você pode ter sido expulso da sua igreja anterior. Ora, mas expulso? É expulso, porque você ali se torna um perigo. E naquele momento, portanto, as pessoas não são capazes de amar. Não, mas ele é nosso inimigo, ele está contra nós. Então ame o seu inimigo e interceda por ele, abençoe a vida dele. Olha como é difícil quando nos encontramos numa situação concreta, numa situação real. Mas Cristo disse: orai, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí ele coloca uma frase que poucos atentaram para o que diz. Para quê? Tem um para quê na sua Bíblia aí? Para quê não é objetivo? Não é? Com vistas a alguma coisa? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Então, para alguém se tornar filho, não basta que ele aceite Jesus. Pastor, mas está lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim, mas receber a Cristo é recebê-lo enquanto a verdade suprema para governar a sua vida. Exatamente. O Marcinho está chamando a atenção para o fato de haver um paradoxo, quando diz que devemos amar os inimigos para que nos tornemos filhos do nosso Pai. Então, ele está dizendo, se é o nosso Pai, somos filhos. E porque se somos filhos, devemos nos tornar filhos? Observe isso no texto. Alguém poderia até falar: pastor, você começou sua prédica dizendo que nós somos filhos, e agora está falando que devemos amar para que nos tornemos filhos. Mas veja que quando diz para que vos torneis, ele quer dizer em atualidade, em expressão, em manifestação. Ou seja, o homem criado por Deus, ele é criado à sua imagem e semelhança. Mas ele, na sua expressão, no seu viver, falando da humanidade caída como um todo, ela é expressão do velho homem, expressão do homem caído. O homem, portanto, precisa começar a trilhar agora esse caminho da experiência daquilo que ele é em Deus. Então, quando diz para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, ele está dizendo, somente quando nós, à semelhança do nosso Pai, amarmos a todos os homens indistintamente, poderemos ser chamados filhos de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, a natureza do Pai é amor. Se nós somos filhos, qual é a nossa natureza? É amor. Agora, o pecado, o engano, a ilusão, a mentira, é que não nos permite amar as pessoas, amar o nosso semelhante. E a prova está aqui, quando Jesus Cristo continua dizendo, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Ele explica, porque Ele, o Pai Celeste, faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, imagine só se Deus, sendo amor, dissesse, não, eu amo a todos, eu sou o puro amor, só que eu não vou dar as minhas bênçãos a todos os homens, somente aos homens bons. Vou negar a chuva e vou negar o sol àqueles que não me amam,
aqueles que não creem em mim, aqueles que não me seguem. Ora, não estaria esse suposto amor fazendo acepção de pessoas? Sim ou não? E o amor não faz acepção de pessoas, mesmo que essa pessoa seja o seu inimigo. Querem ver uma coisa? Vamos demonstrar pela Escritura que o amor não faz acepção de pessoas. Abra sua Bíblia em Tiago e a gente já volta para Mateus, tá? Tiago, capítulo 2. Diz assim, a partir do versículo 1: Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Só uma pausa. Lendo assim, a gente fica assim, pensando: mas será que alguém é capaz de fazer isso? Eu não seria capaz de falar para o andrajoso: fica aqui como estrado dos meus pés, e dá um lugar de honra. Mas veja que é um exemplo apenas para demonstrar como que as pessoas fazem a acepção de pessoas. Então, seja em qual for o nível, a circunstância, cabe nesse princípio. Continuando, versículo 4: Não fizesse distinção entre vós mesmos, e não vos tornasse juízos, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus irmãos, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, veja, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós vos foi invocado? Agora ele vai entrar na questão do amor. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, porquanto, sendo arguidos pela lei como transgressores. Ou seja, aqueles que querem praticar o amor, fazendo a acepção de pessoas, pecam. Portanto, não praticam o amor. Então, quando diz lá em Mateus capítulo 5, o Pai Celeste, Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele é amor. Então, tanto faz ser o amigo ou o inimigo. Tanto faz se este que recebe as bênçãos é um seguidor de Deus, ou se é um perseguidor de Deus. O Pai Celeste, Ele dá a chuva para bons e maus, e faz vir o sol sobre justos e injustos. Então o amor, na sua natureza, não faz distinção. Ele simplesmente ama. Quando, portanto, o homem, ele diz que ama o seu próximo e procura justificar que odeia seu inimigo porque o outro é inimigo, então ele não ama. Não é, esse não é o amor de Deus. Este pode ser até mesmo o amor da lei, como diz: ouvistes que foi dito. Mas não é o amor enquanto essência, não é o amor enquanto Deus manifestado ao mundo. Por isso ele continua dizendo no 46: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? 48: portanto, sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celeste. Então, o que é ser perfeito como o nosso Pai Celestial? É amar incondicionalmente. O amor é, portanto, o vínculo da perfeição. O amor é o que une todos e tudo em Deus. Por isso Paulo vai dizer que a vida cristã, ela é vivida a partir desses três fundamentos. Primeiramente, ele coloca no versículo 15 do capítulo 3, a paz de Cristo. Ou seja, quando a palavra de Deus habita ricamente no nosso coração, quando nós vivemos o amor, que é o vínculo da perfeição, então agora nada pode nos acusar.
Eu sei que virão muitos nos acusando, mas o amor, ele gera no coração uma paz que excede todo o entendimento. Olha para vocês verem o próprio contexto de Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 19. Olha o contexto. Ninguém, pois, vos julgue, ou seja, nós seremos julgados, sim ou não? Por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ou seja, muitos se levantam como juízes para julgar as pessoas e condená-las, porque elas não estão de acordo com seus padrões, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em quê? Em visões. Deus me mostrou, Deus me revelou, Deus me levou, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Tal pessoa não retém a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas medulas ou juntos ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, a pessoa que compreendeu o Evangelho, entendeu que vida cristã é a experiência de morte para o ego e de ressurreição para uma nova vida em Cristo, que vive agora essa vida interior, dentro do coração, dentro da alma, fazendo habitar a palavra de Deus no coração, tendo a perfeição de Deus, de Cristo, manifestada em nós, que é o amor. Essa pessoa, ela não pode ser jamais acusada na sua consciência e no seu coração, por mais que haja juízes acusando essa pessoa. E a paz, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Ou seja, é essa paz que nos faz ter tranquilidade diante de tanta confusão religiosa do mundo. Quando as pessoas falam, não, você não está salvo porque você come determinado tipo de comida, ou você vai para o inferno porque você usa determinado tipo de roupa, porque você faz isso ou aquilo outro. Lembre-se do capítulo 2 de Colossenses 20 em diante. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis do mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Ou seja, o crente, quando está alinhado com a verdade divina, então ele é governado não por juízes externos, não pelo que a religião dos homens diz acerca dele, mas ele é governado por uma paz interior. A paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. É ela que te dá o descanso. Quando Paulo diz assim em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Infelizmente as pessoas procuram sempre sentir paz ou se sentir tranquilas quando elas recebem o louvor ou a aprovação dos homens. Estão sempre procurando a aprovação. Se faz a coisa certa, muito bem, parabéns, desse jeito você vai chegar lá. Onde? No céu. Só se for da boca da onça, né? Porque onde devemos chegar é a perfeição. Essa perfeição é a manifestação de Deus em nós, ou do amor de Deus em nós, que é o amor incondicional. Então Paulo coloca esses fundamentos. Ele coloca a paz que rege o coração, a palavra que habita o coração do homem, não é? E coloca o amor enquanto essa expressão da verdade no coração do homem. Isso aqui é o resultado de quando alguém consegue alinhar o seu coração e os seus pensamentos e a sua consciência na verdade de Deus. Ou seja, imagine só você que quando uma pessoa está dentro de
determinado segmento religioso. Então ele tem lá o padrão de vida a ser seguido. Tem a norma ditada a ser seguida. Ela sabe que não pode comer isso, não pode beber aquilo outro. Ela sabe que não pode vestir esta roupa, sabe que não pode ir a determinado lugar, cantar aquela música, sabe que tem que dar o dízimo, que tem que ir ao culto, fazer uma campanha. Então, são dezenas de coisas, e cada segmento coloca o seu. Só que essa pessoa, por mais que ela procure fazer tudo aquilo, ela não pode falar que goza de verdadeira paz no coração. Por que não? Porque ela erra. Ela não consegue, como diz Paulo aos Gálatas capítulo 3, se manter em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Ela vai errar, ela erra constantemente, porque todos os homens erram. E quando ela erra, portanto, ela decai da sua base de justiça e ela se sente então o quê? Acusada. Não é sem razão que em não raras igrejas evangélicas, muitas pessoas no dia que tem o que eles chamam, né, de ceia do Senhor, muitos nem vão, estão em pecado. Olha, que paz é essa que habita o coração dessa pessoa? Não pode ter paz. Ou então, ela está lá dentro da reunião, ou no meio da reunião, mas ela não participa. Fica lá sendo acusada pelos olhares e se acusando. Isso quando não chega alguém lá e fala assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tudo isso são textos bíblicos, mas textos tomados isoladamente. É o homem tomando um texto isolado para se tornar o árbitro do outro, para roubar a paz do outro. E o outro não tem uma base sólida de vida cristã, ele é guiado por usos e costumes, por mandamentos de homens, ou por leis exteriores, ou por mandamento na forma de ordenança. Ele não pode ter paz absolutamente. Às vezes ele tem paz, quando ele parece ter um sucesso naquilo que está proposto a fazer. Quando ele fala assim: hoje eu estou bem, hoje eu fiz tudo certinho, né? Eu segui a cartilha. Mas logo ele cai novamente. Eu vou mostrar isso para os irmãos, para que ninguém duvide do que estou dizendo. Eu vou fundamentar Gálatas capítulo 3. Veja na sua Bíblia. 3 de Gálatas, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Isso é sério, porque Paulo aqui, ele está não trazendo uma conjectura, ele traz uma assertiva. Ele não fala de uma possibilidade, ele fala de um fato. Veja, todo aquele, ou todos quantos, pois, são das obras da lei, estão. Mas será que Paulo está lançando maldição sobre as pessoas? Não. O amor não pode amaldiçoar, ainda que seja aqueles que não concordam com a sã doutrina. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Alguém vai justificar assim: olha, não, essa lei aqui, de que fala Paulo, é a lei cerimonial. Já ouviram falar disso? O que era a lei cerimonial? Não era a lei das cerimônias? Dos ritos? Dos sacrifícios de animais? Aí eu pergunto para vocês: ora, a prática das ofertas cerimoniais, elas eram positivas ou negativas? Elas traziam uma ideia positiva ou ideia negativa? Por quê? Porque ela representava a graça. O indivíduo pecou, tinha um sacrifício para perdão de pecados, ou que seja para cobrir os pecados. Então essa lei cerimonial, ela é positiva, ela estava ali para resolver temporariamente, até que viesse o Cristo, o problema do pecado. Então ela é positiva. Agora aqui diz que todo aquele que está, ou melhor,
todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, não pode ser. Aqueles que estão oferecendo sacrifício da graça estão debaixo de maldição. Seria uma contradição. E ele explica o motivo. Porque está escrito. Olha a razão. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, a pessoa pega o livro da lei, com todas as suas ordenanças, todas elas, e se propõe a viver por meio dela, a praticar toda a lei, todos os que são das obras da lei. Ele quer viver por meio de praticar tudo aquilo. Paulo diz, está debaixo de maldição. Mas por que, Paulo? Ele diz, porque está escrito que aquele que não permanece em todas as coisas escritas, qual é o resultado da transgressão? A maldição. Aí a pergunta é, qual é o homem que permanece em todas as regras? Não é que pratica, mas que permanece. Hoje, amanhã, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, a sua vida inteira sem errar. Tiago diz em capítulo 2 da sua epístola, versículo 10, que aquele que guarda toda a lei e tropeça num só ponto é culpado de todos. Então, se alguém se propõe a viver nesse sistema, quando ele peca, ainda que seja a transgressão de um único mandamento, é como se ele tivesse transgredido todos. Essa é a prova, porque não se pode, não se dá para viver a vida cristã baseado nesse sistema de mandamentos ou da lei na forma de mandamentos. Por isso que na nova aliança eu falei, não, eu vou colocar as minhas leis dentro do coração, é interior, é na alma, inscrita. Lógico que não existe uma tinta, nem uma caneta para escrever nem no coração físico, nem na mente, no cérebro, mas quer dizer a interiorização da vontade divina e da palavra de Cristo habitando o homem tomado, portanto, do Espírito do Evangelho, tomado do Espírito de Cristo. Somente assim ele não sofrerá nenhuma acusação dentro de si, e somente assim é que ele vai poder ser guiado e ter por árbitro a paz de Cristo no seu coração. Então veja o quanto que nós precisamos nos livrar do sistema de vida religiosa. Eu digo isso porque, seja qual for, a maioria das denominações evangélicas sugerem uma vida baseada em comportamentos e em procedimentos. Todas elas têm a sua doutrina, o seu bojo de doutrina. Doutrinas humanas, ainda que eles tirem e pesquem na Escritura 10 ou 15 versículos para sustentar, esta é a vontade de Deus. Ora, a vontade de Deus é que você atinja a perfeição. Essa perfeição é a expressão do amor de Deus no seu coração. É você se manifestar ao mundo e no mundo como filho de Deus. É ter a experiência, só um segundinho, é ter a experiência de fato e de verdade daquilo, da natureza com a qual nós fomos criados e gerados por Deus. Queridos, bem, para os irmãos que estão em casa assistindo, porque o nosso irmão trouxe aqui 2 questões. Vamos colocar 2, se houver mais depois você pode falar, tá bom? O homem não poderia alcançar a perfeição em vida, ou seja, o homem, ele em vida estaria imperfeito, e ele imperfeito iria para onde? Para o céu? Para lá alcançar a perfeição? Então, isso seria afirmar que o homem imperfeito alcança o céu. É o que é negar totalmente a própria natureza do céu, que é um lugar onde não teria nenhum tipo de pecado, de treva. Então, assim, a Escritura não afirma em nenhum lugar que o homem só vai alcançar a perfeição na eternidade. Sim, você citou o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do corpo incorruptível. Mas quando se fala de perfeição, o próprio texto de Mateus 5, Jesus explica que a perfeição
é a expressão do amor. Você está falando do corpo glorificado, no sentido, mas não tem relação com essa perfeição de que diz Jesus. Você está falando de ter um corpo sem corrupção, sem doença, quando não haverá mais morte. Você está falando de uma perfeição, de uma restauração de todas as coisas, de todo o sistema, né, do cosmo restaurado, quando não vai haver dor, nem lágrima, nem pranto. Mas a perfeição de que Paulo está dizendo aqui, ele fala, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, tal, desculpe-me te encontrar, está aqui. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, é na eternidade ou é agora? Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo de quê? Da perfeição, é agora. A perfeição de que diz aqui, que é o amor, é agora. Eu não posso falar assim, não, quando eu chegar na eternidade com Deus, isso aqui vai se cumprir em mim. Na verdade, estão colocando a eternidade como sendo alvo. Ou melhor, um lugar astral como sendo alvo. Então, nada precisa operar em mim agora, porque a perfeição só vem lá. E Cristo diz que nós seremos filhos do Pai Celestial quando amarmos. Ele fala assim, amai os vossos inimigos. Aqui ou na eternidade? Aqui. Ele diz, e portanto, se vocês fizerem assim, vocês serão perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Não é lá, é aqui. Então, é isso que diz a Escritura. Quando a Bíblia diz, não, perfeição é a expressão do amor. Quando o homem chegar ao ponto de amar o seu inimigo, e na eternidade ele não terá inimigo, porque todos que serão amigos, pressuponho. Então, quando o homem aqui na terra chegar ao ponto de amar os seus inimigos, terá alcançado a perfeição. Sim, mas não é uma busca. O amor é o alvo. Nós estamos sendo trabalhados pela palavra para que venhamos a amar incondicionalmente, como ama incondicionalmente o nosso Pai Celestial, os maus e bons, os justos e os injustos. Perfeito? E quando o irmão perguntou se os mandamentos que constam em todas as páginas do Antigo Testamento foram inspirados por Deus ou por homens, eu disse que por Deus. Agora, nós devemos saber, porque a Escritura não deve ser lida como um manual de vida eterna. Isso Jesus falou claramente para os judeus. Olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Veja que ele não está dizendo, vocês devem examinar porque ela tem a vida eterna. Vocês examinam, ele está denunciando o procedimento judaizante. Eles tinham a escritura hebraica, de Mateus a Malaquias, de Gênesis a Malaquias, como sendo um manual de conduta que, uma vez cumprida, eles alcançariam vida eterna. Aí Jesus fala, vocês examinam porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Só que são elas que dão testemunho de mim e vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês vão ao livro para ter vida, porque pensam, julgam que nela tem a vida e, no entanto, não querem vir a mim para ter vida. Olha a confusão. Eles tinham o livro sagrado, iam até ele, estudavam, examinavam, mas não iam à fonte da vida, que é o próprio Cristo, e não um livro, por mais que esse livro seja inspirado. Agora, quando nós lemos, portanto, a Escritura, nós devemos lê-la no seu todo, buscando compreender cada uma das coisas, para que ela não se torne um livro de confusão. Por exemplo, é certo que o Antigo Testamento está cheio de mandamentos, de toda sorte. Agora, veja o que a própria Escritura explica sobre esses mandamentos. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para quê? A pergunta é, para que Deus deu ao homem a lei? Sobreveio a lei para quê? Para que o homem a cumprisse, e cumprindo, tivesse vida eterna. É isso que diz aí? O que diz na sua Bíblia? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Para quem não sabe o que é avultar, a lei foi dada para tornar o pecado evidente. Evidente. Para mostrar, para que o homem veja que ele é um pecador.
e sabendo que ele é um pecador, ele possa sentir a necessidade profunda de um Salvador. O homem nunca jamais sentiria a necessidade de um Salvador se ele, porventura, não conhecesse o pecado por meio da lei. Então a lei tem uma finalidade. Deus, quando deu a sua lei ao homem, e Pedro dá esse testemunho no capítulo 15 de Atos, dizendo: ora, não vamos colocar o peso da lei sobre os gentios, porque nem os nossos pais conseguiram carregar esse peso. Ou seja, então há o depoimento de Pedro de que os judeus não cumpriam, e Tiago vai dizer que não cumpriam porque quem transgride um só é culpado de todos. Então me apresente um único homem sobre a terra que cumpre toda a lei sem transgredir um único mandamento, porque se transgredir só um é culpado de todos, então não cumpre. Não é isso? Então Pedro vai dizer que os judeus não conseguiam. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, dizendo: sabemos que a lei é espiritual. Ora, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Há uma incoerência. Então, este homem precisava saber da sua real condição. E sabendo, portanto, ele então se voltaria para Cristo, que é o seu Salvador. A lei não foi dada. Deus, quando deu a lei, Deus não pensou assim: eu vou dar a lei para o homem e o homem vai cumprir, vai dar certo. Dessa vez dá certo. Deus não é nem inocente, e Deus, sobretudo, é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus deu a lei no Sinai, é dito, Ele fez uma aliança com o povo de Israel, e Ele próprio veio a dizer em Jeremias: o meu povo quebrou a minha aliança. E Deus não sabia que o povo quebraria a sua aliança? E por que sabendo Ele assim mesmo deu? Porque na finalidade não era que o povo cumprisse, mas que a lei servisse para expor a condição do homem, para mostrar o coração do homem. E agora o homem precisa de um Salvador. Este homem agora, convertido a Cristo, o seu Salvador, não deve viver por meio da lei, deve viver por meio de Cristo. Eu li no início, posso ler novamente para vocês. Paulo perguntando aos Gálatas as seguintes palavras: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, eles estavam iludidos aqui. Cristo foi exposto na pregação de Paulo como crucificado, é a solução para o homem. Só que o que aconteceu? Versículo 2: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, começou bem, não começou? Começou crendo no coração. Estejais agora vos aperfeiçoando, ou procurando aperfeiçoamento ou seja, por meio do seu esforço de cumprir as regras de mandamentos em forma de ordenanças, não vivendo a vida interior. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que nos ensina, dizendo: a vida cristã não é cumprir regulamentos, porque o homem que cumpre regulamentos, ele não tem paz com Deus, porque quando ele erra, vem a acusação. O homem, quando cumpre regulamentos, ele jamais poderá alcançar a perfeição. Então Paulo está dizendo: vida cristã é morrer com Cristo. Se não há morte do velho homem, você pode ser como Nicodemos. Aponte-me hoje um cristão sobre a terra que tenha sido mais reto que Nicodemos. Mais reto, de acordo com a letra da lei. Me aponte alguém, um bom cumpridor de regras, que fale assim: eu sou melhor do que Saulo de Tarso, que dá o seu testemunho em Filipenses capítulo 3, dizendo: quanto à lei, eu era irrepreensível. Ele diz isso. Mas sendo irrepreensível, careceu de morrer, porque aquele homem velho, cumpridor de regras, por mais que se dissesse que de acordo com o padrão exterior da lei era irrepreensível, não serve para Deus, porque é mera aparência. Não sei até quando que nós vamos entender que vida cristã é uma questão orgânica, é uma questão interior, de vida interior, não é?
Tanto é, eu posso me recordar, eu tive uma certa ocasião, me ocorreu de eu já ter praticado a guarda da lei conforme o Antigo Testamento, né? Propõe. E quando eu não pude mais seguir por esse caminho, porque me foi trazida a luz do Novo Testamento, eu compreendi a essência e natureza do Novo Testamento, as pessoas que tanto me amavam quando eu estava no seu meio, me exigindo que eu continuasse a guardar a lei, passaram a me odiar e a me aborrecer. Como pode ser? Como alguém exige de outra o cumprimento da lei? E quando a outra não cumpre, essa pessoa que exigiu aborrece o outro. Ora, o cumprimento da lei é o quê, afinal? Vejam aqui. Romanos 13:10. Olha o que diz. 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Então, se não ama, mas guarda mandamentos, não cumpre lei coisa nenhuma. Simples assim. O cumprimento da lei é o quê? É o amor. Se você ama, pode falar cumpridor da lei. Pastor, então quando nós atingirmos a perfeição, que é o amor, conforme Mateus capítulo 5, 48, seremos cumpridores da lei? Não, será o inverso. O que terá acontecido? Romanos capítulo 8, olha o que terá acontecido. Versículo 3 e 4. Porquanto o que fora impossível à lei. Então havia alguma coisa impossível a ela, não havia? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que... Então quando Cristo morre na cruz, o pecado está condenado na carne de Cristo. Mas com qual propósito? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Aí aqui há uma inversão. Enquanto tem uns querendo cumprir a lei, aqueles que andam segundo o Espírito, a lei se cumpre neles. Não sou eu que ando à procura de cumprir a lei, mas ela alcança o seu cumprimento em mim. Ou seja, eu estou totalmente numa condição de passividade, recebendo a operação do Espírito Santo dentro de mim. Uma coisa é a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação. Outra coisa é a voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. Então aqui não diz para que nós nos tornássemos cumpridores da lei. Não, mas para que a lei se cumprisse eu sou aqui passivo. A lei se cumprisse em nós. Por isso que é dito que o cumprimento da lei é o amor. Quando então atingimos essa perfeição, que é o amor, a lei se cumpre cabalmente dentro do homem. Bem, esse assunto é um assunto muito denso e requeriria dezenas de estudos específicos sobre o assunto. Se alguém em casa, porventura, tiver a curiosidade, o desejo de entender melhor, ou mesmo aqui no nosso canal no YouTube, tem lá uma série só sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. E também tem uma série do livro de Hebreus. Esses dois estudos, que estão todos na internet, lá no canal no YouTube, eles abordam exaustivamente esse assunto. Tá bom? Bem, para encerrar, eu quero apenas demonstrar, ou resumir dizendo, que quando Paulo, portanto, aponta aqui a palavra habitando o coração, o amor se manifestando como expressão de Deus no coração do homem, então a paz se torna o árbitro, o homem é governado por essa paz interior. Esses três fundamentos são o resultado de uma vida cristã adequada segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom?